Bom, e seguindo o Jornal da Manhã Patos, no quadro Por Dentro do Assunto, o advogado Brian Epstein alerta sobre os golpes envolvendo benefícios previdenciários e explica como identificar e agir caso você tenha sido vítima de fraudes relacionadas ao INSS. Um alerta importante para aposentados, beneficiários e também toda a população. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos mais uma vez. Bom dia a todos. Um corajoso bom dia, né, para todos que nos ouvem. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos, e a pauta desta semana e de outras semanas também tem sido a questão do INSS. Nós acordamos hoje com essa questão da exigência da biometria. Também ao longo dos outros dias falamos sobre esses golpes envolvendo o INSS. Doutor, qual que é o parâmetro que a gente pode fazer? Qual a visão analítica que a gente tem quando a gente fala justamente dos golpes do INSS, dessas pessoas que acabaram sendo prejudicadas, lesadas, nesse âmbito agora que acaba se tornando público? Olha, Matheus, a questão é a seguinte: com a vinda da tecnologia, cada dia tomando mais nossos espaços, né, substituindo até a presencialidade, novos golpes vêm surgindo, né, novas formas de se aproveitar da boa-fé do povo. E um deles é aproveitar essas pessoas, geralmente mais velhas, que são os beneficiários do INSS, ou os aposentados ou os pensionistas. Então, é lamentável que isso que esteja acontecendo. O governo, os técnicos, de modo geral, e isso é uma preocupação mundial, de a cada dia mais aperfeiçoar os meios de absoluta identificação do cidadão, e quando ele manifesta, que essa vontade seja realmente autêntica. Estamos caminhando para essa situação. E o conselho inicial é que realmente as pessoas estejam atentas e realmente prestem atenção naquilo que de fato estão falando, de fato aquilo que estão consentindo quando questionados por uma pessoa que elas não conseguem ver e não conseguem identificar de onde que vem aquela fala, se séria ou não séria. Pois é, como é que a pessoa pode identificar se foi lesada em alguma fraude previdenciária, como empréstimos consignados indevidos ou cadastros falsos? Olha, a questão é a seguinte: o grande problema que o INSS teve com esse escândalo foram associações que se dizem protetoras de uma certa classe estarem pedindo autorização para desconto de uma mensalidade para manter essas associações. Temos que ter bastante atenção, porque realmente sindicatos, associações, algumas são sérias e elas são necessárias, porque elas sim são as entidades responsáveis e que são capazes de defender o direito do cidadão. Então, uma associação que é séria pedir uma contribuição para que ela se mantenha um corpo jurídico com advogados realmente de conhecimento profundo, especializados para defender interesses, por exemplo, dos aposentados, defender, por exemplo, o interesse dos pensionistas, é uma coisa correta e é válido. E a lei foi feita para isso. O que tem acontecido é que algumas associações, com com o pseudo propósito de ajudar, só têm um único propósito, que é arrecadar essas mensalidades sem uma contraprestação efetiva. E, às vezes, cobrando do cidadão uma mensalidade, pedindo para ele uma mensalidade, que realmente depois o cidadão não vai ter sequer um benefício advindo daquela contraprestação que ele está tendo. O que aconteceu foi que algumas dessas empresas, algumas dessas associações, não pediram permissão ao cidadão. E não pedindo permissão, mesmo assim, por alguma burla, disseram ao INSS que tinha essa autorização e os descontos foram feitos. Doutor, diante dessa fala do senhor, a gente pode falar que a justiça, as nossas autoridades, fizeram vista grossa, ou essa instituição ela acabou fraudando outros documentos para que pudesse ali uma possível prestação de contas passar de uma forma tranquila, que passasse a impressão que estava tudo certo? Olha, Matheus, para nós dizermos que houve realmente uma má-fé, uma conivente, nós podemos também imaginar que o próprio Poder Judiciário, o próprio governo, às vezes é vítima desses tipos de golpe, através dos hackers, né? Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento de amadurecimento técnico, né, no sentido de aprimorar
tecnologias para que essas situações sejam existam cada vez menos. Mas, de uma certa forma, talvez uma lei menos criteriosa na aprovação, atos administrativos menos criteriosos para exigir a identificação daquele cidadão que deu autorização de desconto, talvez tenha sido realmente um erro, né? Precisa de se investigar. Nós estamos num período que a Previdência está aberta a contestações, né? Porque se eu, de qualquer forma, estou desejando contribuir com o sindicato, com a associação, a qualquer tempo eu posso rever, né? Então, nós temos que distinguir com muita claridade aquelas contestações que são feitas porque o cidadão realmente não deu autorização, ou se ele está arrependido de ter dado e quer retratar. São circunstâncias diferentes que levam a conclusões diferentes. A que leva à restituição é aquele desconto que não foi de qualquer forma autorizado, seja por uma ligação, seja por um sistema biométrico, ou qualquer outro que estava sendo autorizado e admitido por ato administrativo ou por própria lei. Bom, estamos no quadro Por Dentro do Assunto com o advogado Brian Epstein, aqui ao vivo no Jornal da Manhã Patos, agora 7h47. Doutor Brian, é possível pedir indenização por danos morais? Existe algum canal ali seguro, oficial, para denúncias, acompanhamento desses casos? Como garantir aí que a pessoa esteja protegida? Você disse, Sabrina, sobre essa questão do INSS especificamente? Olha, o cidadão ele vai ter direito a uma indenização sempre que ele tiver sofrer uma lesão, né, na sua imagem, no seu patrimônio, ele vai ter esse direito. Mas nós temos que entender que de fato uma lesão, é um prejuízo, né, à imagem, ao seu patrimônio. Um aborrecimento, uma contrariedade, talvez uma situação feita por incautela, às vezes não gera essa indenização, não gera esse dano moral, não gera esse dano patrimonial. Então, quando se fala de dano, é um efetivo dano, né? É além de um aborrecimento, é além de uma contrariedade, é além de uma frustração, talvez com um negócio mal feito. Doutor Brian, a respeito dessa questão destes descontos indevidos, como o senhor bem disse, e queria que o senhor explicasse ainda mais para a nossa audiência, a respeito dos descontos. Nem toda pessoa que teve um desconto será restituída. É isso, dependendo da forma em que houve a autorização, é isso? Isso, nem todos que tiveram desconto vão ser restituídos. Serão restituídos, né, serão indenizados materialmente por aquilo que foi injustamente descontado da sua conta, aqueles que não emitiram uma autorização, tá certo? Aqueles que não deram autorização de desconto, seja por qualquer meio, esses sim serão restituídos. Aqueles que autorizaram não serão restituídos, ainda que eles possam e tenham o direito de rever se vão continuar ou não patrocinando, pagando uma mensalidade para determinada instituição. É necessário que as pessoas, antes de aderir a uma contribuição de qualquer forma, que ela conheça essa instituição e saiba qual o benefício direto e quais os contatos com essa instituição que ela pode receber. Muitos sindicatos, muitas associações realmente prestam serviço efetivo. Ainda mais agora, se tratando, por exemplo, de direito trabalhista, que as regras da CLT, as regras legais, estão sendo flexibilizadas em prol de uma convenção ou de um acordo coletivo com o sindicato. Então, é importante que esses sindicatos existam, eles realmente têm uma importância grande e o direito cada vez tem dado espaço maior. Mas é necessário que as pessoas conheçam e saibam os propósitos, quem são os dirigentes dessas entidades. Sempre importante estar por dentro do assunto e do seu direito.